servidores da casa, ouvintes da Rádio Capivari, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, aí o nosso bom dia. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença, desta forma, havendo número regimental, declaro aberta sobre a proteção de Deus a 41ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Em seguida, a vereadora Angelina fará a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 61. Confiança absoluta. Ao mestre de canto, segundo Edium. Salmo de Davi. Só em Deus repousa minha alma, só dele me vem a salvação. Ele é meu rochedo, minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Quando juntos atacareis o próximo para derribá-lo, com a parede já inclinada, com o muro que se fendeu. Sim, de meu exalto lugar pretendeu derrubar-me. Eles se comprazem na mentira, enquanto bem dizem os lábios, amaldiçoam-me no coração. Só em Deus repousa a minha alma, e dele que vem o que eu espero. Palavra do Senhor. Declaro iniciado o expediente. Solicito o primeiro secretário da mesa, vereador Joanei, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h20 do dia 10 de outubro de 2018, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 40ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor presidente desejou um bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo a todos os vereadores, aos servidores desta Casa Legislativa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo pelo Facebook, e ao público presente em plenário. O senhor presidente agradeceu especialmente a Deus por estarmos todos aqui por mais um dia nos termos do artigo 74 do Regimento Interno. O senhor presidente informou que o primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sobre a proteção de Deus a 40ª sessão ordinária do segundo período de sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo a vereadora Neuza Jacinto Diniz, PR, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, o senhor presidente declarou iniciado
o expediente, solicitando na sequência ao primeiro secretário da mesa a leitura da ata da 39ª sessão ordinária do segundo período de sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. O senhor presidente, por oportuno, justificou a pauta sem matérias a serem apreciadas pelo Poder Legislativo local neste dia, destacando que as propostas em tramitação nessa Casa de Leis aguardam a missão de seus respectivos pareceres. Inclusive, referindo-se ao projeto de lei número 001 de 2018, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Proclamação do Evangelho, lido no dia de ontem, o edil presidente comunicou que, em relação ao projeto de lei número 009, de 9 de abril de 2018, que altera o artigo 79 do regimento do SAI, o qual foi aprovado pela lei número 478 de 1999 e das outras providências, que pretende a majoração da tarifa de esgoto dos atuais 50% da tarifa de água para o percentual de 70% da tarifa de água. Foi designada a realização de uma audiência pública para o próximo dia 16 de outubro de 2018, às 17h30, convidando todos os munícipes para participarem. Na sequência, de acordo com as previsões contidas no artigo 78, combinado com o parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, o senhor presidente concedeu a palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de 10 minutos. A oportunidade em que discursaram, primeiro, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, PR, o vereador Éder Ferreira Martins, PTB, o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD, vereador José Maria Filho, PTC, e o vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente, informando que convidará ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao ilustríssimo senhor diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Goiás, SAAI, ainda hoje para audiência pública apresentada. E não havendo mais nenhuma matéria em pauta, às 9h50, o senhor presidente vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, após agradecer as presenças, desejando um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para terça-feira, dia 16 de outubro de 2018, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sobre a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, lavrei esta ata contendo 2 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Só retificar a sigla do partido, senhor presidente, PVC, PSD. Certo, vamos retificar a sigla
livro apertado. E após a ata será aprovada. Um caixa metafiado, um frontal 16 saídas, um cabo de metro conexões BNC para ligar o PDR, um fio magnético. Convido o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Primeiro, discussão e votação do projeto de lei número 01 de 2018, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Proclamação do Evangelho. São essa a matéria do dia. Conceda a palavra aos vereadores para tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Vereador Cleiton. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal aqui presente. Bom dia, cumprimento o senhor Raimundo, funcionário da Câmara, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Ontem comecei aqui um trabalho de conscientização sobre a questão de jogar lixo. Coloquei no Facebook, tem alguns comentários aqui, uns 500 e poucos comentários, mensagem, aí apareceu aqui várias pessoas perguntando sobre containers, e eu coloquei em exposição aqui meu número do WhatsApp, né, que é um número que estamos usando aí no canal da ouvidoria, para a gente estar levando à frente essa polêmica aí sobre as pessoas que estão jogando lixo no chão, né? Teve até uma moça que fez um comentário interessante aqui, porque eu tirei uma foto ali na Avenida JK, um monte de lixo do lado do container, e coloquei lá a seguinte questão, que quando a pessoa encontra ali o container já uma caçamba cheia, ele joga no chão, né, o lixo. Então essa mensagem que eu coloquei foi mais de conscientização, né? E também tirei foto de alguns lugares que as pessoas estão indo jogar, que é ali no Sergipe e naquela ali as proximidades ali do Lucêncio, onde foi feita até uma limpeza pela Secretaria do Meio Ambiente. Então fica a mensagem aí, vou continuar persistindo com essa questão das pessoas pararem de jogar lixo no chão e procurar uma outra caçamba ou tomar uma providência com o lixo dele, né? Esse lixo não é dos vereadores, não é o lixo da administração ou de alguém que esteja ali preocupado com a rua, né? Nesse caso. Então, vamos conscientizar mais aí. Essa é uma questão mais de educação, né? Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, mais um vereador. Vereador Sérgio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Público presente, ouvinte da Rádio Campinada. Uma nova reclamação do Posto Central aqui, F4, vou relatar aqui, o funcionário, está com o doutor Alô, que já foi dito aqui, dando suporte. E ele não é médico do PS. PS não, PSL. E o SF1 está sem dentista, sem enfermeira coordenadora, a enfermeira coordenadora está de férias, não tem outra dando suporte, estão sem amparo nenhum e faltando um profissional para dar suporte naquela área. Nesse momento, por falta desses profissionais lá, em 3 meses, já foi cortada uma verba do ES4. Aí eu fico essa pergunta aqui. Cadê os profissionais? Já foi feita essa reclamação aqui que se ia tomar providência? Até hoje não. E isso aqui já foi reclamado há quanto tempo atrás? Aí eu quero pedir ao senhor presidente, solicitar um ofício, mandar para a Secretaria de Saúde, para a secretária, ela está
prestando esclarecimento para nós sobre essa situação? Pode ser? Vamos encaminhar no ofício, sim. Novamente já foi levantado alguns assuntos referentes a isso. Vamos Porque a reiterar. reclamação na área de saúde não é só nessa área, não. O pessoal está deixando os pedidos de exame lá, passando até 6 meses sem ter retorno. E assim ainda estão sumindo os pedidos de exame. Então aqui é só um esclarecimento sobre isso. Só isso mesmo, bom dia a todos. Só uma parte, Pois é não. importante, devido a uma denúncia aqui, inclusive parece que ele é até assinada, né? Ela passar a cópia para cada vereador dessa pessoa que relatou isso aqui, para estar ciente que tem a pessoa que fez a reclamação, para não dizer que tem que parecer quem faz a denúncia. Ela propôs, com o nome dela, está assinado aqui. É muito importante isso aqui para a gente dar uma olhada. Isso aqui, o agente de saúde, Marta Souza, que assinou e manda para a Câmara, né, pedindo para a gente tomar providência. Ela fala que o PSF 4 está com o doutor Arnor só dando suporte porque do ESF. O ESF 1 está sem dentista e enfermeira coordenadora está de férias. Não tem outra dando suporte. Estamos sem amparo e sem profissional da equipe. A verba foi cortada, está sem falar que o PSF já foi cortado por esse mesmo motivo. Então, era muito importante aqui, senhor presidente, senhores vereadores, a gente pediu uma informação para o prefeito, se realmente esse pessoal lá, como é que está a situação, se tem algum profissional recebendo para prestar o serviço, não está indo prestar o serviço, ou o que está acontecendo, sabe? Então, se me permitisse nesse ofício aí que vai mandar, para informar o que é que está acontecendo. Não está faltando um contrato, ou tem um contrato em vigor e o profissional não está indo. Entendeu? Então é muito importante dizer isso. Muito importante a notícia aí trazida aqui pelo vereador Sérgio e pela funcionária, agente de saúde aqui, que está informando essa irregularidade. E é uma pessoa que a gente conhece, que a gente sabe que tem uma reputação elevada, essa agente de saúde aqui que tem informado, tudo nos leva aqui da credibilidade dessa notícia. Então, muito importante é pedir informação para saber o que está acontecendo. O pessoal está sem contrato ou tem um contrato e o profissional que não está indo. O que está acontecendo? Obrigado. Obrigado, vereador. Vamos procurar saber sim, é extremamente importante sabermos se tem um profissional ou se tem um contrato com algum profissional e esse profissional vai estar comparecendo na unidade de saúde. Mais algum vereador? Não tendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente, verificado a permanência do Código Regimental, passa-se a ordem do dia. Quero passar a presidência, vereadora Neuza, né, porque o próximo projeto aí é de minha autoria, então para que eu possa fazer a leitura dos pareceres e em seguida dar as explicações do projeto. Item 1. Passo a palavra ao vereador Ivanei para a leitura do parecer do projeto de lei número 1 da Câmara Municipal. A matéria está em discussão. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei número 001/2018, de autoria do ilustre vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, datado de 11 de setembro de 2018, que dispõe sobre a instituição do Dia Mundial da Proclamação do Evangelho, levantando-se, para tanto, algumas considerações. Considerando que o ilustre vereador Davi Félix Vaz da Silva apresentou o projeto de lei onde pretende, de acordo com o artigo 1º da iniciativa, que destinado o dia 31 de outubro de cada ano para a comemoração do Dia Municipal da Proclamação do Evangelho. Vale destacar inicialmente, senhores vereadores, que outros municípios brasileiros, por intermédio de projetos de leis muito semelhantes, até não para dizer com os mesmos termos e ou termos equivalentes,
Também instituíram o Dia Municipal da Proclamação do Evangelho. Cite-se, só para exemplificar, o município de Limeira, São Paulo, e o município de Realeza, Paraná, cujas cópias das leis municipais que trataram do assunto faço juntar a este parecer. Considerando também que a matéria posta em questão a este assessor, qual seja a instituição do Dia Municipal da Proclamação do Evangelho, encontra regulamento na Lei Federal número 13.246, de 12 de janeiro de 2016, cuja cópia este assessor igualmente faz juntar ao seu parecer. É de se registrar, excelências, que segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, a porcentagem de cristãos no país é de 86,8%, sendo 64,6% católicos e 22,2% evangélicos, e com um número crescente de pessoas que declaram a fé cristã. A aprovação desse projeto de lei é importante para a comemoração de eventos alusivos de manifestações artísticas e culturais em nossa cidade. Nesse diapasão, senhores vereadores, acerca da possibilidade ou não do ilustre vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, apresentar a proposta, peço licença para transcrever fragmento do laureado Eli Lopes Meireles, Direito Municipal Brasileiro, Maneiros, 2014, que a propósito anotou. No caso do projeto de lei número 026/2017, o alcaide municipal mantém o número de concessões quantificadas na lei que pretende revogar. 5, entretanto, pretende realizar a distribuição das vagas existentes na forma da autorização para a prestação do serviço de mototáxi, outorga pelo Poder Executivo. Leis de iniciativa da Câmara, ou mais propriamente de seus vereadores, são todas as que lei orgânica municipal não reserva, expressa e privativamente a iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos artigos 61, parágrafo 1º e artigo 65 da Constituição Federal, as que inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do executivo local, os projetos de leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da administração pública municipal, matéria de organização administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autarquia e fundacional do município, regime jurídico previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara na forma regimental. Grifado. No ponto em que destina o dia 31 de outubro de cada ano para a comemoração do Dia Municipal da Proclamação do Evangelho, o diploma em apreço não trata de quaisquer das matérias cuja iniciativa legislativa esteja reservada pela Constituição Estadual ao chefe do Poder Executivo. Sob esse aspecto, a iniciativa da Casa Legislativa é concorrente com a do prefeito municipal, de tal arte que o pedido não pode ser acolhido com esse fundamento. Entender de modo diverso resultaria restringir a iniciativa legislativa ao desabrigo de inúmeros clausos da cláusula constitucional em apreço, e assim implicaria coatar de todo o exercício do poder legislativo local. E nesse particular, excelência do projeto de lei número 001/2018 cria mera data comemorativa, não invadindo as competências do burgomestre em relação às áreas do planejamento, organização e gestão administrativa, de sua competência exclusiva, notadamente porque tão somente autoriza a promoção de eventos voltados para a comemoração sem obrigá-lo a fazer. Quando a outra nem se alega também que a iniciativa fere o artigo 19, incisos 1 e 2 da Magna Carta, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencionadas, embaraçar-lhes o fundamento ou manter com eles os seus representantes. Relações de
pendência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público, vedando aos entes públicos mencionados criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, especialmente porque a iniciativa institui o Dia Municipal da Proclamação do Evangelho, emitindo norma de cunho abstrato e genérico, sem nem mesmo incluí-lo no calendário oficial de eventos do município, não ofendendo, portanto, segundo a nossa ótica, o princípio de laicidade do Estado ou a liberdade religiosa. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 001/2018, de autoria do ilustre vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, datado 11 de setembro de 2018, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Proclamação do Evangelho, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, caput da Magna Carta, pelos nobres vereadores dessa Casa. Este é o nosso parecer, sob censura, Marcelo Ferreira da Silva, OAB-GO 16.571. O projeto ele colocou 2 anexos. Passo agora a fazer a leitura da Comissão de Constituição e Justiça. Do relator, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei da Câmara Municipal número 01 de 11 de setembro de 2018. O projeto de lei em estudo é de autoria do vereador Davi Félix Vaz da Silva e dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Proclamação do Evangelho. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data não foram apresentadas emendas. Da análise, verifica-se de pano que não há vista de iniciativa e a matéria de competência concorrente, pois a matéria não é reservada ao chefe do Poder Executivo. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre a instituição de dia de comemoração. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atenta a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/98. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo de juridicidade, porquanto a edição de lei ordinária é o meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria não consta no rol taxativo do parágrafo 1 do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal e Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, aos 10 dias do mês de outubro de 2018. Assinaram os vereadores Antônio Sérgio dos Santos, relator, e votaram com o relator vereadora Angelina e o vereador Carlos Cleiton. Passo agora a fazer a leitura da Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão, Rosemar José da Silva, Vanei Pereira da Silva e relatora Neuza Jacinto Diniz. Relatório. Veio ao exame dessa comissão o projeto de lei número 01/2018, de autoria do vereador Davi Félix Vaz da Silva, que institui o Dia Municipal da Proclamação do Evangelho. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório. Do voto da relatora, antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Dessa forma, cabe a essa comissão opinar sobre os aspectos financeiros e orçamentários do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação às leis orçamentárias vigentes. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe.
como voto da decisão da comissão, ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto, nos termos do voto da relatora, Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 10 de outubro de 2018, Neuza Jacinto Diniz, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, votam com a relatora os vereadores Silvanei e Rosemar. Quero aqui fazer uma correção. Eu citei aqui o nome do Ivanei e a Davi. Então é só isso, viu? Agora eu passo a palavra ao autor do projeto, Davi Félix. Senhora Presidente, senhores vereadores, público aqui presente, pastor Adélio, Raimundo. O projeto de lei foi de iniciativa do vereador Davi, à procura de algumas pessoas, dentre elas aqui, quero destacar o nome do Adélio, é uma pessoa que faz um trabalho social muito bonito em nossa cidade, Adélio. Aproveito a oportunidade para te parabenizar, faz um trabalho muito digno, né, e muito honesto com crianças, né, com certeza o nosso futuro está na mão deles, então se nossas crianças tiverem cuidado hoje, o nosso futuro com certeza será melhor. E esse projeto de lei já tem acontecido em várias cidades, né, um projeto do Dia Municipal da Proclamação do Evangelho, né, a proclamação da Palavra de Deus, né, o que seríamos de nós sem Deus. Né, o nosso estado é um estado laico, mas com certeza, igual nos trouxe aqui muito bem, o nosso assessor jurídico, com a informação de que quase 90% da nossa população, ela ainda é cristã, né, ela crê em Deus. Então isso é algo muito importante e com certeza aquele que tem Deus no coração, aquele que faz as coisas pensando naquele que um dia deu a oportunidade de nós todos estarmos aqui, com certeza o seu futuro será diferente. Talvez pode passar por tribulações, por dificuldades, mas com certeza o seu destino ele está mais certo e com certeza com Deus as coisas são mais fáceis. Então esse dia municipal da proclamação do Evangelho, o que é que ele nos pede? Que nesse dia 31 de outubro, as igrejas, os líderes religiosos, eles possam mostrar o seu trabalho, eles tenham essa liberdade e esse reconhecimento. Não podemos obrigar o prefeito municipal, a prefeitura municipal de Abadiânia a promover eventos, até porque sabemos das dificuldades que as prefeituras vêm enfrentando, mas quem sabe podemos fazer alguma coisa para esse dia ser lembrado e quem sabe nesse dia 31 de outubro vidas possam ser salvas através do trabalho feito nesse dia. Então eu também até fiquei muito feliz porque após a leitura do projeto aqui na semana passada, o prefeito mandou um projeto também semelhante. Eu não sei se ele não tinha tomado conhecimento que o projeto tinha sido lido, mas isso é sinal que ele também simpatiza com esse projeto, né, e não teremos problemas com a sua sanção, caso o projeto for aprovado aqui na Câmara Municipal. Então eu gostaria muito de contar, né, com a aprovação do tal projeto, né, e que nesse dia 31 de outubro possamos todos nós, né, tirar um tempinho aí do nosso dia e elevar o nosso pensamento a Deus, sabendo que a partir desta lei, se aprovada for, o dia 31 de outubro ficará o dia oficial no município de Abadiânia, que é o dia da Palavra de Deus, o dia da proclamação do Evangelho. É o dia que os vereadores, a Câmara Municipal, possa estar ajudando as igrejas, esses líderes religiosos que fazem esse trabalho social na nossa cidade, e o trabalho mais importante, que é o trabalho de salvar vidas. Então eu agradeço a oportunidade da palavra. Conto com os senhores vereadores, se mais algum vereador quiser manifestar sobre o projeto, a senhora presidente irá passar a palavra. A matéria está em discussão. Vereador Hélio. Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimento aqui os internautas, ouvintes da nossa querida Rádio Capivari. Esse cumprimento na pessoa do BDECA, cumprimento as pessoas aqui presentes, o Adélio, o senhor Raimundo, muito obrigado, senhora, pela presença, e cada servidor da casa que se faça presente também, meu muito obrigado. Eu queria aqui, senhora presidenta, inicialmente parabenizar o autor da propositura, Davi, muito importante, projeto de lei, ora apresentado e submetido à discussão, que sem dúvida nenhuma
o Brasil, oficialmente, é um país laico. Isso de acordo com o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal. Mas o que representa essa laicidade do Brasil? A laicidade surgiu com a Revolução Francesa. Naquela época, a igreja tinha um poder muito grande no Estado. Era, sem sombra de dúvida, o primeiro poder dentro do Estado. Era a igreja que comandava tudo. A partir da Revolução Francesa, houve uma luta que passaram a fazer uma separação do poder da igreja com o poder do Estado. E a partir de então, foi ali reconhecido a necessidade de que o Estado seja laico, ou seja, não haja investimento, gastos especificamente defendendo uma única religião. Ou seja, não pode o Estado, aí eu me refiro ao Estado Brasil, município, e o Estado membro propriamente dito, defender uma religião específica e falar e dar investimentos específicos àquela religião. No entanto, nada impede que o Estado reconheça, e deve ser reconhecido, a importância desse trabalho feito na sociedade por todas as igrejas. Eu especificamente, abro parênteses aqui, para dizer que tenho pé atrás com aquele que não acredita em Deus, com aquela pessoa que não crê na divindade. E o porquê, Éder, disso? Porque eu acredito que é esse temor a Deus que faz com que nós, homens, deixamos de praticar muitos ilícitos. Esse peso na consciência que tem o ser humano, sabendo da divindade, ele é muito maior do que a legislação feita pelos homens aqui na Terra. O Estado, tentando normatizar a vida, a convivência da sociedade, faz leis, criando ilícitos penais, ilícitos civil e ilícitos administrativos, para coibir o ser humano da prática de atos irregulares, para que nós possamos respeitar os outros e ter os nossos direitos também respeitados. Mas eu creio que a crença em Deus, a crença neste poder divino, é muito mais eficaz para coibir a prática de atos antiéticos, ilícitos e imorais, muito mais do que propriamente as leis criadas pelos homens. Então esse trabalho feito pelas igrejas, Davi, eu os vejo como totalmente importante para a vida em comunidade. É necessário sim que seja criado o dia oficial da proclamação do Evangelho, porque o Evangelho, ele é muito importante. Aí eu falo o Evangelho de uma maneira em geral, o Evangelho praticado pela Igreja Católica, o Evangelho praticado pelas mais diversas religiões, pelos evangélicos propriamente dito, pelos adventistas, por todos aqueles que pregam a palavra de Deus e dizem que nós devemos respeitar o próximo, que nós devemos viver na sociedade com respeito, com amor. Porque eu já falei diversas vezes aqui, não me canso de falar. Viu, Adélio? Eu sempre tenho dito que o mandamento número 1 dos 10 mandamentos de Deus, o mandamento número 1 que representa todos eles, eu aprendi isso com a minha mãe e gosto sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de dizer, é o amor. Quem tem realmente o amor segue os 10 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo, não pratica os ilícitos, não mata, não furta, não cobiça. Tudo isso vem do amor. E é esse amor que nos impede de praticar tantas coisas irregulares e ilícitas. Esse amor, ele não vem das leis feitas pelo homem. O amor vem de Deus. É algo divino. É algo trazido por Deus. Então, por isso, Davi, eu finalizo aqui nessas palavras para você. Muito prolixo, dizendo que, muito importante, termos realmente o dia oficial da proclamação do Evangelho. O Evangelho, ele tem que ser
ser mais difundido, sabe? Isso é muito importante para todos nós. Fica aqui os meus parabéns ao seu projeto de lei, sabe? E já digo que sou totalmente favorável a esse projeto. Muito obrigado. Vereadora Angelina. Bom dia a todos, bom dia nossos internautas, nossos vereadores, nosso público presente que se faz presente aqui nessa Câmara, nossos funcionários. Quero parabenizar nosso autor dessa propositura, vereador Davi Félix. Muito importante, vereador Davi, bem lembrado, né, que essa lei ela já foi sancionada em janeiro de 2016 pela Dilma Rousseff, né, Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Então, muito interessante e importante que se faça presente aqui no nosso município, né, um dia para que nós, todas as igrejas, possam estar, né, em prol do Dia do Evangelho. Porque, assim, não tendo esse dia, acaba que se passa despercebido essa data. E sendo um feriado para a Abadiânia e colocando essa data específica, nós com certeza, toda a população como um todo, vai estar lembrando do Evangelho e todas as igrejas vão estar em prol disso. Então é muito importante, te parabenizo e já te falo antecipadamente que sou favorável ao seu projeto. Mais algum vereador? Vereador Carlinhos Borges. Senhora Presidente, caros colegas vereadores, pessoas aqui presentes em plenário, Dona Graça, Pastor Adélio, Rosivaldo, pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais e pela Rádio Pecuaria, meu bom dia. Eu gostaria aqui de iniciar a minha palavra lendo aqui a Bíblia Sagrada em Mateus 4, versículo 23, que diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E em Mateus 24:14, que diz: este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o que eu entendo? Esse projeto de lei não é nada mais, nada menos do que um cumprimento da palavra sagrada, que está escrito na Bíblia Sagrada, que o Evangelho será pregado ao mundo inteiro. Como muito bem dito pela vereadora Angelina, esse dia, 31 de outubro, já foi reservado para a proclamação nacional do Evangelho através de uma lei federal, Lei 13.246, de 12 de janeiro de 2016. Então, nós já temos um estatuto federal que já designa, que já reserva esse dia para a proclamação nacional, isso quer dizer em todos os países, ou em todos os estados do país, Brasil. Eu havia conversado com o senhor prefeito a respeito desse dia, até por uma sugestão do pastor Adélio, que aqui está, que me passou mensagens, me encaminhando a lei e perguntando se poderia fazer algo para esse dia 31 de outubro. Eu conversei com o senhor prefeito a respeito do que nós poderíamos fazer, e o senhor prefeito resolveu apresentar um projeto de lei, cujo projeto está aqui nesta casa. Ele foi protocolizado no dia 9 de outubro, no mesmo dia em que fora protocolizado esse projeto de lei que estamos discutindo e votando neste momento. Eu não sei por que o projeto de lei do prefeito não foi lido também na mesma sessão. E o projeto de lei do prefeito ainda vai mais além. Por quê? Porque, além de reconhecer o dia 31 de outubro como Dia Municipal do Evangelho, ele cria um feriado neste dia 31. Que bom seria que se pudéssemos
é discutir, analisar e aprovar ambos os projetos juntos. Por quê? Porque vai mais além ainda do que gostaríamos de fazer para contribuir com a proclamação do Evangelho, pois vimos aqui na leitura que 86,8% da população do nosso país ela é cristã. Ou ela é cristã católica ou é cristã evangélica. Então todos nós pregamos ou temos em nós essa mensagem da cruz, a mensagem de alguém que foi crucificado na cruz por amor de nós. E isso é muito importante. A nossa lei orgânica traz em seu artigo 19 a seguinte obrigatoriedade. É obrigatório ou obrigatória a permanência na mesa do presidente da casa de um exemplar da Bíblia Sagrada. Então é histórico que nós temos essa formação cristã evangélica. Aqui todos os dias de sessões, antes de nós iniciarmos as sessões, nós lemos a Bíblia Sagrada e rezamos o Pai Nosso. Por quê? Porque nós temos esse sentimento de que isso também faz parte da proclamação do Evangelho. Às vezes as pessoas não entendem porque nós fazemos isso, mas é nesse sentido. Por quê? Porque antes de tudo, a minha convicção, o meu entendimento é que nós temos que ler a palavra sagrada, porque a palavra sagrada, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É assim que está escrito nesta palavra sagrada. E nós que temos essa formação cristã, precisamos, independente de lei nacional ou municipal, de sempre estar com esta convicção que devemos proclamar esse Evangelho, que é o Evangelho de libertação, de cura, de salvação, de milagres. Quando nós temos uma dificuldade, o que nos vem primeiro à memória é recorrer a quem tudo pode, a quem está na palavra sagrada, para que nos atendam em nossas aflições, em nossas dificuldades. Então, eu me alegro bastante quando vejo aqui a preocupação do presidente, a preocupação dos vereadores, a preocupação do senhor prefeito em estar envidando esforços para que esse dia seja proclamado e que nós sempre estejamos lembrando as pessoas do Evangelho, das boas novas que foram pregadas por Jesus. Eu quero aqui também dizer que com essa lei federal, com essa lei municipal, nós não estamos fazendo nada mais do que o reconhecimento do cristianismo para a nossa sociedade. As igrejas cristãs, elas têm um papel fundamental para a paz social, para a distribuição da justiça social. Hoje nós temos, através das igrejas cristãs, faculdades, universidades católicas, universidades evangélicas, temos hospitais, santas casas de misericórdias, temos creches, e aqui nós temos um exemplo na nossa cidade.
Isso tudo é criação a partir de uma filosofia cristã. Essa filosofia que é pregada por todas as igrejas que existem aqui na nossa cidade, no nosso país e no nosso mundo. Então nós não estamos fazendo nada mais do que reconhecendo esse trabalho de salvação e que é um trabalho social de significativa importância para a nossa sociedade hoje. Hoje essa filosofia cristã, ela colabora imensamente para a administração pública, que está sofrendo todo tipo de consequências, todo tipo de prejuízos, todas as dificuldades em razão da corrupção humana, em razão da falta de responsabilidade. Tivemos aqui a cobrança na parte da área da saúde feita pelo vereador Sérgio. E essa cobrança que o vereador Sérgio fez aqui hoje é uma cobrança que acontece em todas as cidades de nosso país. Por quê? Porque a saúde que nos mantém vivo, que nos mantém saudável, ela está doente. Será que isso que foi denunciado pelo vereador Sérgio, através de uma denúncia recebida, através da agente comunitária de saúde, é uma dificuldade só nossa ou de todas as cidades de nosso país? Será que é um problema único e exclusivo do senhor prefeito, da senhora secretária municipal de saúde? Eu entendo que esse problema é mais grave, ele vai muito além dessa responsabilidade individual, é responsabilidade nossa, principalmente na hora das escolhas de nossos representantes. Eu não tenho medo algum de afirmar que o que está acontecendo em nossa cidade, em nossas cidades de nosso país, é consequência de uma administração federal corrompida, de uma administração federal que nunca visou a vontade social, atender às necessidades de nosso país. E hoje nós estamos recebendo o reflexo de tudo quanto foi feito anteriormente. E nós temos oportunidade de transformar o que aí está. É lógico, vamos ter que percorrer uma longa caminhada. Nós não temos como corrigir o que foi feito de errado durante 40 anos. 40 anos ou mais de corrupção, de desmandos, de interesses individuais sendo atendidos, enquanto a sociedade, o social, foi relegado ao terceiro ou ao quarto plano. Então, senhores, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, que nós cumpramos o nosso papel de vereador, de político zeloso. Nós podemos modificar a imagem desse político despreocupado com as questões sociais e preocupado com seus interesses individuais. Mas antes de tudo, passa por um reconhecimento nosso, que existe uma autoridade suprema, sob a qual nós estamos sujeitos, seja presidente, seja governador, seja senador, seja deputados federais ou estaduais, seja vereador, sejam ministros de estados, seja prefeito, seja juiz, seja promotor, seja qualquer autoridade que for. Enquanto ela não tiver em mente que existe uma autoridade suprema, a qual todas essas autoridades terrenas estão submissas, e de que
dessa autoridade não há nada em oculto, nós não vamos modificar a situação de nosso país. Então, muito me alegra quando eu vejo que a nossa Câmara tem esse entendimento, que precisamos sim de um dia específico para que nós possamos relembrar a nossa comunidade abadianense de que esse dia é um dia reservado única e exclusivamente para a pregação do Evangelho. E isso se deu, a escolha desse dia, 31 de outubro, deu-se em razão da reforma protestante, que em 1517 foi iniciada por Martinho Lutero, que é aquela época, como estamos vendo agora, ficou indignado como as coisas de Cristo eram tratadas e expôs o seu pensamento através de 95 teses. E de lá para cá, a comunidade cristã tomou um novo caminho, que nós não podemos deixar perecer agora na atualidade, que nós temos que relembrá-lo, que nós temos sempre que estar pregando, porque isso faz parte da nossa crença, da nossa filosofia cristã, que acredita no Jesus, que é o Cristo, que é a nossa única ligação com Deus, o Pai. E assim nós fazemos através dessas atitudes. Então, caros vereadores e pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, todos esses assuntos fazem parte de uma comunidade que busca o melhor para si. E nós devemos tratá-lo aqui dentro dessa casa de leis. Devemos dar o realce devido, o realce necessário a essas questões. Nós devemos mostrar a nossa face, mostrar que nós temos uma crença e que nós defendemos essa crença, porque nós temos fé, nós temos esperança, que essa crença, essa fé nossa, vai transformar o mundo enquanto nós estamos no mundo, mas que vai nos levar à salvação eterna. Então, eu quero aqui parabenizar o autor dessa propositura, o vereador Davi Félix, que juntamente com o senhor prefeito, teve a sensibilidade de trazer aqui para a discussão, sem se preocupar que é constitucional ou inconstitucional essa questão, mas que aqui hoje nós estamos dando aí sequência nessa Lei Federal 13.246, que já vige em nosso país desde o dia 12 de janeiro de 2016, já reservando o dia 31 de outubro para que houvesse a proclamação nacional do Evangelho e que esse dia seja incluído no nosso calendário municipal e que, se for possível, que nós coloquemos o projeto do senhor prefeito também em discussão e votação, para que, sendo possível, legal e constitucionalmente, que nós também criemos o dia 31 de outubro como um dia de feriado municipal, para que nós possamos fazer eventos, para que nós possamos realmente proclamar o Evangelho. Então, senhores, eu quero aqui parabenizar a toda a comunidade cristã evangélica do município e a toda a comunidade cristã católica de nosso município. Por quê? Porque sempre estão alertas, sempre estão rezando, sempre estão orando, sempre estão se dedicando
para que a palavra sagrada seja proclamada, para que o nosso país seja um país abençoado. Eu sempre digo